Bom dia, meu nome é Felipe Goldani Kirchhoff e vim apresentar meu trabalho intitulado de Produção de Fotoeletrodo de Quitosana, PEL e dióxido de titânio, utilizando a técnica de eletrofiação para aplicação na fotoeletrocatálise de corantes. O professor orientador é o professor Douglas Cardoso Dragunski. A crescente poluição que ameaça os recursos naturais como a água potável exige da sociedade em geral alternativas sustentáveis de consumo ou de tratamento que visem impedir a escassez desse recurso no futuro. Nesse sentido, os processos oxidativos avançados destacam-se, pois são métodos capazes de degradar uma grande variedade de poluentes. Dentre os processos oxidativos avançados, tem destaque a fotocatálise heterogênea, qual possui aplicabilidade na degradação de compostos orgânicos, a partir da formação do radical hidroxila proveniente do uso de um semicondutor sob uma fonte de radiação. Visando a fotodegradação em meio heterogêneo, optou-se por polímeros que possam promover a absorção do poluente. Assim serão utilizados a quitosana e o PEL. Devido à necessidade de um material apresentar resistência em meio aquoso, para a realização dos estudos fotocatalíticos, será realizada a reticulação da membrana eletrofiada com glutaraldeído. O semicondutor será o dióxido de titânio, que é comumente utilizado em estudos catalíticos, gerando assim os radicais hidroxila. Desta maneira, pretende-se empregar a técnica de eletrofiação para produzir o fotoeletrodo, pois ela oferece a possibilidade de produzir materiais nanoestruturados de alto desempenho com variedades específicas para aplicação em catálise e sensores. Os objetivos do projeto são produzir um fotoeletrodo utilizando eletrofiação, caracterizar esse fotoeletrodo obtido usando as técnicas de FTIR e microscopia eletrônica de varredura e realizar o estudo de fotoeletrocatálise para a degradação do corante. Inicialmente, para a metodologia, foi preparada uma solução de ácido acético e água a uma concentração de 90% e posteriormente adicionado a massa polimérica de 3% em relação ao volume da solução, onde esta estava presente 90% de quitosano e 10% de PEL. O óxido de titânio utilizado foi a uma concentração de 10% em relação à massa dos outros polímeros. Além disso, foi adicionado polipirrol para melhorar a condutividade da solução polimérica, qual foi utilizada uma concentração de 5% em relação à massa dos outros polímeros. Para o processo de reticulação, foi adicionado a membrana polimérica em uma solução de glutaraldeído, qual foi submergida durante 1 hora e posteriormente retirada para um processo de secagem em temperatura ambiente. Para a eletrofiação, utilizou-se uma tensão de 13 a 14 kV, um fluxo de 1 a 1,5 ml/hora, além de estar à distância de 12 centímetros do alvo coletor. A avaliação fotocatalítica do eletrodo foi realizada em um meio reacional contendo um contaminante, que no caso foi um corante, a uma concentração de 35 mg por litro. Como eletrólito de suporte, foi utilizado o sulfato de sódio a concentração de 0,1 molar. As medidas foram realizadas utilizando uma lâmpada de LED como fonte de radiação para o fotoeletrodo de quitosana PeL e TiO2. Para a caracterização, utilizou-se as análises de MEV e FTIR. Dando entrada ao resultado de discussão, por meio da análise de microscopia eletrônica de varredura, na figura 1A é observado que houve a formação de fios por meio da técnica de eletrofiação, apesar que há bits ou imperfeições por toda a membrana. Já para a membrana B, não observa-se a formação de fios. Isso se deve, pois o processo de reticulação da membrana ele ocorre agressivamente por meio da ação do glutaraldeído. Analisando os espectros de infravermelho obtido das membranas, pode-se observar que, nos espectros referentes a membranas reticuladas, é possível perceber a diminuição da intensidade das bandas em 1553, 1546, 1066 e 1068 centímetros na menos um, respectivamente. A reação da quitosana com o glutaraldeído faz com que ocorra a diminuição das ligações NH da quitosana, pois o GLA ele estará se ligando aos nitrogênios presentes nas cadeias de quitosana, diminuindo assim a intensidade.
Dando entrada aos testes fotoeletrocatalíticos, para o eletrodo não reticulado foi obtido uma porcentagem de 60% de degradação, com uma corrente elétrica muito baixa e o eletrodo ele estava se desfazendo. Com a reticulação do eletrodo, não se obteve esse resultado. Posteriormente, com a adição do polipirrol, sendo reticulado e calcinado, houve uma melhora na condutividade, porém perdeu-se eficiência de degradação. Dando enfoque aos testes fotoeletrocatalíticos, nas primeiras 28 horas, o objetivo era achar o equilíbrio para começar a fotocatálise. Porém, houve uma absorção do corante na membrana polimérica de 75%. Após o equilíbrio, ligou-se a luz, onde houve também ainda a remoção de 22% do corante em um período de 28 horas, sobrando assim somente 3% de corante no meio reacional. Concluindo assim, o nosso trabalho foi possível produzir um eletrodo feito por eletrofiação da solução polimérica de quitosana, PEL e polipirrol reticulado, que é capaz de degradar e absorver corante da solução. O processo de reticulação das fibras cumpriu o objetivo, qual era diminuir a solubilidade em água, porém a membrana perdeu o aspecto de fibra. Tanto a fotocatálise quanto a fotoeletrocatálise conseguiu-se degradar e absorver grande parte do corante. A difícil retirada do material do alvo coletor será estudada em próximos trabalhos, podendo utilizar-se assim outros polímeros para melhorar a condição das fibras. Como agradecimento do trabalho ao meu orientador, professor Douglas Cardoso Dragunski, por ter fornecido o projeto a mim, e aos fomentos de bolsa a mim concedido da CNPq e toda a UniOeste, Fundação Araucária, pelo amparo à pesquisa. Muito obrigado.